Olá, pessoal, tudo bem? Oi, gente! Estamos aqui com mais um episódio, nosso quarto episódio da Acelera Podcast, Tudo né? bem com vocês? Como vocês estão? A gente demorou um pouquinho para voltar. Sim. Mas estamos de volta. Estamos aqui hoje. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito bacana, né, Manu? Um assunto que tem tudo a ver com o nosso negócio, tem a ver com o mercado, um assunto que está se falando muito por aí, né? E principalmente esse mês, né, Gabi? Isso, que é o mês do cliente. O mês do cliente. Então, a gente trouxe um convidado muito bacana para falar sobre esse assunto, que tem uma grande expertise, né, no assunto. E para trazer mais conhecimento para nós, né? Ele que é palestrante, né? Roda esse Brasil todo, faz palestra em muitas empresas, grandes empresas, né? Ele que é o CEO da Bex. Depois ele vai corrigir a gente se a gente vai falar errado, né? E aqui no estúdio vamos receber o Lucas Fonseca. Palmas pra ele. E aí, Lucas, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Vocês, né? Primeiro, obrigado, né, pelo convite, né? Desde o primeiro momento em que a gente conversou, claro que eu toparia, né, estar aqui. Então, a gente agradece muito você ter topado, Nossa, né? gente. Vamos ter uma conversa bacana aqui, falar muito para os nossos colaboradores sobre a importância da experiência do cliente, né, Lucas? Sem dúvida. E, Lucas, conta um pouquinho pra gente sobre você, o que você faz, onde você atua, pra galera te conhecer também. Legal. Gente, prazer, né, estar aqui com vocês, com as meninas aqui, representando todo mundo, né? Eu sou o Lucas Fonseca, eu tenho formação em propaganda e marketing, né, lá atrás. Então, tem MBA em gestão de negócio, economia, em experiência do cliente. Fui coordenador de MBA de experiência do cliente, né, com um MBA internacional. O primeiro MBA de experiência do cliente no Brasil. Que chique. E hoje tenho a oportunidade de estar nas mais diversas empresas, né, para levar esse tema com uma ótica muito importante, muito diferente do que se fala, tá, sobre esse assunto. Então, a minha missão hoje e o meu propósito, talvez no decorrer que vocês vão entender de onde veio isso, mas a missão é fazer com que as empresas sejam transformadas de fato, e essa transformação acontece através dos colaboradores, das pessoas que escolhem ser protagonistas dessa mudança, tá? Exato. Colocando o cliente no centro para, de fato, gerar resultado para o negócio, resultado para o cliente. Então, esse é o caminho. E só te trazendo o nome da empresa, é BX. E tem um porquê, né? O BX significa ser a experiência. Então, antes da gente querer que... Olha só, antes que a gente querer gostei. que entregar a experiência para o outro, a gente precisa ser a própria experiência e construir essa própria experiência para ser coerente, né? Não adianta eu falar, a gente tem que entregar uma boa experiência, só que as pessoas que convivem comigo não têm uma boa experiência comigo. Então, Exato. Legal. Exatamente. primeiro a gente se assume. Isso, porque tem que vir de dentro, né? Tem que Não vir de adianta dentro. você querer fazer pra fora, sendo que lá dentro da sua casa não tá funcionando. Exatamente. Né, Verdade. Lucas? E eu acho assim, a gente tem 1 milhão de oportunidades na Autos de viver a experiência do cliente de fato, né? Porque a gente mexe com um produto que está relacionado com o sonho das pessoas, uma necessidade meio que básica, né? As pessoas hoje consomem veículo num nível muito grande, né? Então, a gente tem uma oportunidade imensa de estar ali vivendo a experiência do cliente lá dentro das nossas concessionárias. A gente tem até umas histórias bem legais. Uma vez a gente fez a gente tem uma plataforma lá interna que ela é de recompensa, né? O embaixador da super famosa. A galera adora, né? Inclusive, esse dia pra trás a gente dá a gente dá recompensa para as pessoas, fazem desafios, né? E lá uma vez a gente fez comemorativo de 75 anos para as pessoas contarem. E aí teve um negócio muito bacana, né? De uma das nossas lojas, eu lembro direitinho, que a cliente tinha o sonho de ter um carro. E aí o marido dela fez uma surpresa para ela, levou ela na concessionária com uma mentira de que iam dar um carro seminovo para ela. Chegou lá, o pessoal fez a entrega técnica de um carro zero. E a mulher ficou super emocionada. Uma coisa muito legal. Então, assim, a gente mexe com o sonho das pessoas, né? Lá na Autos, é muito Vocês já legal. realizaram os meus sonhos também. Você já comprou o carro lá? Já comprou? Meu primeiro carro zero foi lá. Olha, gente, que legal, tá vendo? Realizando E sonhos. tem uma história muito interessante que no decorrer que eu posso contar sobre essa história, sobre como é que foi tudo isso para mim, tá? Existe uma pirâmide de valor, assim, que as empresas precisam entender um pouco delas, que tem... como é que o cliente ele funciona na prática, né? Ele tem alguns atributos de valor que ele percebe. Então, alguns são funcionais, assim, ó. O carro, por exemplo, ele pode me dar mais tempo, ele pode reduzir meu esforço, ele pode me fazer economizar, ele pode fazer um monte de coisa. Isso é funcional. Mas na terceira parte dessa pirâmide, que é uma coisa que vocês entregam muito,
é a necessidade de autorrealização e de pertencimento. Então, a pessoa que tem um carro hoje, ela tá num o que vocês entregam está num nível muito alto, de que só está abaixo de uma outra camada, que é a transcendência, né? Que é quando eu faço algo para o mundo, que a gente também... É bom a gente trazer isso aqui. Mas autorrealização, senso de pertencimento, tudo isso é muito o que vocês entregam. Então, vocês não entregam carros. Vocês entregam, de fato, esse sonho e essa autorrealização. A pessoa, ela se prova competente e em crescimento quando ela adquire um bem como um carro, por exemplo. E ela se sente pertencente a uma comunidade que agora ela pode ir para onde ela quiser, com qualidade, enfim, com menos esforço. Isso, então, muito vocês estão legal, entregando né? a coisa certa. Legal demais. E é muito bom você trazer essa ótica, né? Essa visão técnica para a gente entender, porque às vezes quem está lá, né, no teste a teste com o cliente, às vezes nem percebe que aquilo é tão importante, né? E essa autorrealização para a pessoa é muito grande, a pessoa tá sentindo aquilo no nível. Eu vou falar por mim, né? Eu ainda não comprei meu carro zero, mas eu tenho um sonho, né? Um dia eu vou conseguir, mas eu imagino que vai ser uma sensação muito boa, assim como o dia que eu comprei meu apartamento foi sensacional. Eu mesma sozinha fui no supermercado e comprei um champanhe e estourei, que para mim foi muito emocionante, né? Então eu imagino que isso para a pessoa, para o cliente é muito importante. Não, às vezes a pessoa ficou anos e anos juntando aquele dinheiro, né, para realizar aquele sonho, então é algo muito não é perceptível a palavra, é muito... É a sensação Isso, uma dela, sensação, né? que é indescritível, né? Essa é a palavra. Então, é algo muito importante. Acho que isso muda muito a forma da gente olhar para o nosso próprio trabalho, tá? Eu tenho uma frase que eu falo sempre, que é assim, a gente não precisa ser apaixonado pelo nosso trabalho. A gente tem que amar o impacto que o nosso trabalho gera, tá? Nossa, isso faz com que a gente, qualquer pessoa que está ouvindo a gente aqui, comece a pensar que assim, hoje eu trabalho na parte de faturamento da Altos, eu trabalho na parte de venda. Vocês não precisam ser apaixonados por essa atividade. Mas se vocês entenderem o impacto, vocês podem trabalhar em qualquer lugar, de qualquer forma, que o impacto vai ser o mesmo. Se vocês entenderem que se vocês tiverem, mesmo quando não está com contato direto com o cliente, sabendo que você faz parte do sonho de alguém e dessa autorrealização e até a transcendência do próprio eu, você vai entregar algo melhor. Você vai entregar algo diferente daquilo que parece palpável, né? O carro parece palpável, mas não é palpável. Você está mexendo em outras coisas muito mais importantes e a gente não sabe a história das pessoas, tá? Eu vou contar para vocês que o dia que eu comprei meu primeiro carro zero lá, foi uma surpresa muito grande, assim, que eu tive condição de comprar. E a primeira pessoa que eu liguei foi para minha irmã. E aí eu comecei a chorar, e na época eu tinha uma namorada. e você vê o tanto que é engraçado esse negócio de história, né? Eu tinha uma namorada e ela não entendeu por que eu chorava tanto. E aí ela não sabia, ela sabia uma parte da minha história, mas ela não tinha vivido a minha história. E a minha história, só para trazer rapidamente aqui para vocês, eu comecei com esse... Da onde que veio a experiência do cliente enquanto essência para mim, tá? Quando eu tinha 9 anos, o meu irmão... Era dia 27 de março, há 26 anos atrás, mais ou menos. E a gente estava... eu morava em Patos de Minas. E aí faltava 2 dias para o meu aniversário. A gente estava planejando uma festinha de aniversário e tudo. E aí meus pais chegaram correndo e arrumaram as malas, tiveram que viajar. E eu passei meu aniversário com a moça que trabalhava lá em casa e tudo. E a gente ali descobria a leucemia do meu irmão. Então, ele descobriu uma leucemia. 93% do corpo dele estava dominado pelo câncer. E aí, ele teve que fazer o tratamento, né? Vocês sabem tanto que é difícil, essas coisas. E aí, com 2 anos e meio desse tratamento, a gente recebeu a notícia de que ele estava curado. E aí, a gente fez uma festa, né? De comemoração à cura dele. E aí, 2 anos depois, a doença voltou com 98% do corpo dele dominado pelo câncer. E aí, os médicos falaram que não tinha mais como ele sobreviver pelos métodos tradicionais de quimioterapia, radioterapia, porque o corpo dele não aguentava mais. Era uma criança e não aguentava mais, né? E aí, a gente teve que ir para o transplante de medula óssea. E aí, eu não sei o quanto vocês estão aqui sabem da probabilidade de encontrar doador. É muito difícil, né? E nós fomos, até onde se sabe, uma das primeiras famílias do Brasil a ter 100% de compatibilidade na família. Os 2 irmãos compatíveis com ele. Olha só. E aí, me foi vendida a ideia de que eu, com 13 anos, salvaria a vida do meu irmão, né? E eu contava isso para todo mundo, né? Vou salvar... Virou meu sonho, né? Era a minha transcendência, né? E aí, na hora H, eles escolheram a minha irmã, por uma questão técnica. E eu passei por um processo depressivo, assim, muito forte, com 13 anos de idade. Só que eu tive a oportunidade de escolher entre me lamentar a vida inteira por não ter sido escolhido ou capturar uma frase aqui, um pedaço dessa frase que eu trouxe aqui, que é salvar a vida. E eu descobri que os meus pais também precisavam ser salvos. Então eu comecei eles estavam sofrendo. Eles ficaram 15 anos sofrendo, né? E aí eu descobri que
quanto mais eu sempre fui muito comunicativo, então eu imitava personagem, comecei a ver que eles estavam voltando a sorrir, né? E aí eu comecei a salvar eles. E aí eu cresci, né? E aí todo esse episódio mudou muito a minha forma de ver o trabalho, sabe? A minha posição dentro do trabalho. Por mais que a gente tenha cargos, que a gente tenha posições e job description, né? O que você faz aqui dentro. Sim. Isso é tudo papel, sabe? Isso é tudo... A essência, ela é muito maior. E o único caminho que eu encontrei na minha história que se conecta com, de fato, o impacto na vida das pessoas é o conceito da experiência do cliente. Porque a experiência do cliente, ela é capaz de salvar a vida de milhões da sociedade, de fazer o mundo ser melhor. Porque você imagina que uma pessoa vai comprar um carro lá na concorrência. E aí foi mal atendido. E era o sonho dela. E ela se sente frustrada. Ela tem que sair para buscar um filho na escola. E ela está frustrada. Aí o banco dela deu um problema e o dinheiro sumiu. Ela está frustrada. Aí uma outra pessoa está com um problema com outra empresa. E ela também está com alguma coisa. Os dois estão desatentos. Bate o carro, acontece alguma coisa, ou alguém sai nervoso, sai com uma arma, sai com um negócio na mão, acaba a vida. Então, você imagina que 24 horas por dia, as empresas são responsáveis pela vida das pessoas. Da hora que a gente dorme até a hora que a gente dorme de novo. E então, é verdade. Nossa, gente, eu estou impactada. Se vocês pararem para pensar nisso, a gente tem muito mais valor do que parece. E esse valor a gente escolhe ter. Então, a experiência do cliente, para mim, vai muito além da venda, da entrega em si, né? É muito voltado para o impacto. E quando a gente entende isso, a gente vai vender mais, a gente vai entregar mais, a gente vai fazer tudo que tiver que fazer dentro da Autos de uma maneira diferente. Porque as pessoas que estão lá comprando têm suas histórias. Eu liguei para minha irmã, porque diante de toda essa história, eu fiquei mais ou menos uns 3, 4 meses sem meus pais, porque eles tiveram que mudar com meu irmão. Eu com 13 anos, ela com 14 anos. Ela cuidando de mim, numa cidade que a gente não tinha família aqui. Todo mundo era daqui? Todo mundo de Patos, de Minas. Ah, e vocês vieram pra cá. Nós viemos pra cá. Entendi. E aí, ela foi minha mãe, né? Ela cuidou de mim. Então quando eu realizei, a gente passou fome. A gente chegou... Aí eu repito, lembrar, porque é triste, assim, né? Mas a gente tinha dia que a gente tinha R$10, os dois, pra almoçar e pra jantar, morando sozinho, numa cidade que a gente não tinha família, né? Não tinha ninguém, assim... Tem uns tios que moram aqui, apoiavam muito a gente, mas não era a nossa a família. E a gente... Então, assim, a realização do carro que eu comprei com vocês, a primeira pessoa que eu quis ligar foi, Laura, venci. Consegui. Vencemos. É o tanto que isso é emocionante e é importante, né? Então, isso muda a nossa forma de enxergar a vida e de ver o nosso trabalho. O nosso trabalho, ele é puramente um meio para chegar em realizações de impacto na vida das pessoas. E isso é tão nos detalhes, né? Porque, assim, a gente está falando de um produto que é o carro. Mas aí você estava falando sobre a responsabilidade das empresas na vida das pessoas, né? Então, lá na Autos, a gente tem vários tipos de negócio, né? Isso. Então, por exemplo, na oficina, o Ricardinho fala muito que da importância de gerar experiência memorável para uma pessoa, que, por exemplo, vai viajar com a família e você ofereceu um pneu novo e falou para ele, olha, se você for com esse pneu, você pode sofrer um acidente. Então, a pessoa, às vezes, sente uma diferença naquilo, né? Que, às vezes, a gente não tem noção. E eu acho que o detalhe é você ter um propósito, né? De realizar aquela experiência mesmo para a pessoa, né? E fazer disso uma coisa importante para você também. Exatamente. Né? Tá muito mais voltado com o sentimento do que só vender alguma coisa, né? A venda, ela vai acontecer se você tiver, de maneira genuína, cuidando das pessoas. Esse é fato, assim. O resultado natural, financeiro vai né? vir, o resultado de vendas vai vir, tudo vai vir. Só que a chance de você vender, ficar oferecendo pneu para alguém e você se conectar com a vida daquela pessoa, e muitas vezes essa pessoa vai pegar o carro para ir dentro das peças lá, vai pegar o carro para ir visitar a família que ela não vê desde a época da pandemia. Olha a importância disso. Não é sobre vender o pneu, é sobre venda, cuidar de pessoas que vai encontrar outras pessoas. E isso você vai multiplicando. Então, o impacto que a gente tem no mundo é muito maior do que a gente imagina. Exatamente. Né? E o mundo a gente escolhe o tamanho que a gente quer olhar para ele, tá? Muitas vezes, às vezes, as pessoas podem falar, nossa, mas o Lucas é muito utópico de achar que o mundo vai ser melhor. Eu prefiro ser utópico do que viver uma paralisia, que é tudo ruim, viver né? inércia. Então, depende do mundo. O mundo pode ser nós três. Para hoje, o mundo que vai gerar impacto é nós três. Nós quatro, né? Nosso amigo tá ali na produção. Enfim, todo mundo aqui é um mundo. Então, vamos sair daqui diferente hoje? Se essa é a missão, esse é o meu propósito, fazer com que saiamos diferente daqui hoje. E a próxima turma que eu encontrar, as próximas coisas que eu fizer, é a mesma coisa. E vocês levando as mesmas mensagens para multiplicar. Então, a multiplicação, ela é orgânica, né? As coisas vão acontecendo. Exatamente. E aí, a gente fala muito lá na Autos de uma coisa muito legal. É a venda consultiva, né? Fala-se muito para os vendedores sobre isso.
né? A gente tem a nossa equipe de TH lá de treinamento e tudo, TID, na verdade, falei errado. TID, e eles falam muito nos treinamentos sobre a venda consultiva. E eu acho que é uma das coisas, né? Um dos meios para você gerar uma experiência incrível para uma pessoa. Que às vezes a experiência incrível é tão simples, né? A gente não precisa fazer um oba-oba imenso, não precisa fazer uma coisa incrível. Claro que o incrível chama mais atenção. A gente que trabalha com marketing, a gente sabe. Mas... Depende, viu? Depende. É porque tem o incrível para cada pessoa é de um jeito, né? É igual relativo, bonito. né? É relativo. Eu ganhar um bonito. abraço de alguém pode ser mais incrível do que eu ganhar um pneu que custa caro. Exatamente. Entendeu? Tem até uma história de um cliente de Uberaba que eles venderam um carro para esse cliente que estava juntando dinheiro há muitos anos para comprar um carro zero, porque o sonho dele era comprar o carro zero. E ele chegou lá com dinheiro, né? Se você eu juntei esse dinheiro para comprar um carro. Então, assim, a gente tem um monte de histórias, de experiências, mas eu acho que as pessoas precisam perceber mais a importância disso na vida do outro. Então, assim, igual você estava falando da menina da contabilidade, né? Então, assim, ela tem um cliente, né? O cliente dela pode ser o pessoal que está lá no Peças e precisa atender um outro cliente. O pessoal que está atendendo precisa faturar um veículo, né? Então, assim, acho que é isso mesmo que você falou, é essa essência de entender a necessidade ou até... É ser simples, eu acho, né? Simples e humilde para entender o outro e que seja um abraço. O sucesso da experiência, ela tá em a gente entender, né? As pessoas entenderem que ser protagonista de experiência significa não ter cartilha pronta, sabe? Então, assim, o que é uma experiência memorável? Não tem essa resposta. Se estiver num papel, gente, faz assim, rasga esse papel... você vai ver que não existe. A experiência memorável ela é construída a partir da conexão real. Se você conecta realmente com uma pessoa, você consegue criar a experiência memorável a partir do conceito de experiência memorável para aquela pessoa. Essa é a essência da experiência do cliente. Inclusive, você falou do Ricardinho, vou chamar a atenção aqui, ao vivo, aqui, né, ao vivo gravado, que a gente está devendo, né? A gente já marcou umas 15 vezes aí o encontro para a gente tomar um café e conversar, mas eu quero contar para vocês como que eu conheci o Ricardinho. O Ricardinho, eu fiz um post no LinkedIn, trazendo um feedback para uma outra empresa, concorrente de vocês, outra marca, né, concorrente de vocês, e ninguém dessa marca respondeu esse post. Esse post chegou em quase 1 milhão de visualizações e ninguém dessa marca respondeu, mas o Ricardinho respondeu e falou, nossa, gostei demais desse post aqui, quero conversar com você. Então, assim, vocês que vivem um momento aí que eu já entendi nos bastidores aqui de inovação, de evolução, né, de construção de uma autos ainda melhor, crescimento, vocês têm um líder que ele é antenado e ele está visionário. Sim. Então, ele está enxergando. Onde as pessoas, às vezes, enxergam uma crítica, ele enxergou uma oportunidade de melhorar o que está dentro de vocês, né? O que vocês têm como oportunidade. Então, isso é protagonismo. Isso é trazer para dentro algo que talvez quase ninguém percebeu que tinha uma oportunidade. E tem. E ele é um líder muito admirado, né? Não tô puxando saco, porque eu não sou de puxar saco. Mas ele é uma referência lá dentro da empresa para muita gente. Nós somos de uma equipe que é o Endomarket, né? Que anda muito, conversa muito com os colaboradores. A gente conhece a maioria dos colaboradores. A gente faz outras ações que a gente tem muito contato. E ele é um líder que as pessoas se inspiram, assim, é muito bacana, as pessoas gostam de falar com ele, é como se ele fosse um influencer da Altos, é muito legal. E, inclusive, a gente já falou isso pra ele, né, isso é muito bacana. E, realmente, ele mudou muita coisa lá, assim, com o apoio do pai dele, dos tios dele, né, que são a cabeça da Altos hoje, e, inclusive... trazendo muito sempre a história da família dele, né? Porque a bisavó dele foi a primeira mulher a ter uma concessionária no Brasil, legal, né? Então, é um negócio muito bacana. Então, ele sempre traz essa essência deles, da família. Isso é uma coisa muito legal e é muito acolhedor, né? Só que, paralelo com isso, ele é muito inovador. Ele acredita em muitas coisas. Ele acreditou em mim, por exemplo. Porque ele acreditou em eu ser a pessoa a iniciar o endomarketing lá na Altos. Inclusive, muito obrigada, tá dando certo. Tá dando certo. Então, assim, é muito legal ouvir isso. Eu acredito que ele vai gostar muito. E falando, assim, sobre experiência, né? Trazendo um pouco pra dentro, voltando nessa parte do Ricardinho, ele é uma pessoa que se preocupa muito com a experiência dos nossos clientes internos, né? Que são os colaboradores. Ele chega nas lojas, nas filiais, ele vem, cumprimenta todo mundo e vai na oficina. E teve até um dia que a gente foi
acho que foi pra Uberaba, se eu não me engano, ele saiu e falou assim, não, eu vou ali primeiro, daqui a pouco eu volto. E ele lá tava ele, no meio da oficina, andando com o pessoal e cumprimentando todo mundo. Então, assim, realmente, além dos nossos clientes externos, né, o cliente interno. E é um diferencial, né, Gabi? É um diferencial. O Endomart é muito novo lá na Altos, ele é um bebê, né? Tem quantos meses? 10 meses, 11 meses que tem o Endomart lá. E em 11 meses a gente fez muita coisa, se você parar para pensar, assim, é muito pouco tempo por tudo que a gente fez. E tudo que a gente fez foi com o apoio dele, né, tendo esse olhar diferente para pessoas, tanto interna quanto externa. Nossa equipe de marketing também, ela dobrou de tamanho, né, Manu? Lá, e por causa disso, porque ele acredita mesmo nesse tipo de coisa. E eu acredito que, assim, por isso que a gente trouxe. Não foi ele que falou para você vir aqui, nem pra gente te convidar. Só que conecta, né? A gente sabe que é um assunto que tá lá na nossa cultura, que a gente tá tentando fazer ele ser forte. Então, fez todo sentido e a gente trouxe. E, mais uma vez, obrigada. Não, legal. E, assim, de fato, é difícil você cobrar que colaboradores, que a equipe, que vocês entreguem uma boa experiência se vocês não tiverem uma boa experiência. É muito o conceito do BX também, ser a experiência, né? Então, vocês têm que cada vez mais fortalecer isso, né? Inclusive, você falou de treinamento, contem comigo aí, o BX e tal. Não, mas o que eu queria falar não era isso, não. Eu queria... Eu tô vendendo o peixe. Muito bom. Mas o que eu queria era propor para vocês inverterem a fala de vocês e de todo mundo que está ouvindo. Em vez da gente falar de venda consultiva, a gente falar de compra consultiva, porque a venda consultiva está partindo de mim para quem quer comprar, e a compra consultiva está partindo do cliente para quem buscando a Altos para comprar. Então, quando a gente entende que a venda consultiva ela é importante, a gente está trazendo que talvez os vendedores precisam ser consultivos para vender. E quando a gente fala de compra, a gente está falando que o cliente precisa da consultoria. Isso independe que área que está fazendo. Então, a contabilidade, jurídico, todo mundo precisa entender que eles precisam ser consultivos. Existem formas diferentes de ser. Imagina o jurídico que mexe com um contrato. Vou fazer um contrato. O que é a coisa mais difícil de entender num contrato? O que é mais difícil num contrato? Entender. Né? Eu sou casado com um advogado, eu brinco que fiquei 2 anos para entender que ela estava fazendo uma declaração de amor para mim. Que ela estava usando umas palavras muito difíceis. Realmente, eu vou ter que concordar. Então, assim, o que é... como é que você usa do conceito de experiência? Como é que advogados ou uma área jurídica usa de conceitos da experiência? Simplificando a forma com que você escreve um contrato. Por quê? Porque quando você pega um contrato que você não entende, você está aqui, tô entendendo, não estou entendendo. O que gera em você, no cliente? Gera o sentimento de frustração ou de insegurança, falta de confiança. Não, será que eu assino isso aqui mesmo? Vai que eu estou assinando alguma coisa que eu não vou conseguir cumprir? Vai que tem alguma coisa que está embutida aqui que eu não concordo. Isso faz o cliente dar um passo para trás. E a gente quer que o cliente dê um passo para frente. Então, a venda acontece, mas a partir da ótica da compra é de quem está comprando e não de quem está vendendo. Então, pensem nisso, tá? A compra consultiva, a gente coloca o cliente no centro e olha sobre a ótica dele. Pega aqui está o vendedor e aqui está o comprador. O comprador está aqui, então a gente olha daqui para lá e não de lá para cá. Tá? E aí faz todo mundo fazer isso. Jurídico, contabilidade, financeira. Vou emitir uma nota fiscal. Às vezes está tão confusa a nota fiscal que a pessoa fala, nossa, será que está certo isso aqui? Será que vai gerar... Como é que eu posso facilitar para que dentro dessa nota fiscal ou de qualquer parte da contabilidade ajude na declaração de imposto de renda do meu cliente? Entendeu? Então, essa é ampliar. Existe uma pirâmide que a gente traz, que são os 3 pilares da experiência do cliente. O primeiro é o sucesso. O sucesso é o atingimento funcional do negócio. Então, eu quero comprar um carro para viajar, esse carro tem que minimamente ser vendido para mim de maneira que eu consiga viajar. Beleza. Só que o segundo pilar é o esforço. Então, o menor esforço possível. Então, assim, eu quero comprar um carro com o menor esforço possível para gerar o terceiro pilar, que é o bem-estar, a emoção, né? Que é a memória afetiva. Então, quando a gente inverte a ordem e faz assim, não, a gente vai fazer um monte de festa para o cliente aqui e vai ser muito legal, que a gente vai fazer um balão, um bolo, um monte de coisa, ele vai ficar super feliz? Depende. Se as outras pilares tivessem sido cumpridos, ele vai ter. Sim. Não, beleza, fizemos um monte de coisa, entregamos o carro amanhã, ele falou, não, mas o faturamento não está dando certo, gente, deu errado, não consegui pagar, o pessoal está me cobrando uma coisa que eu já estou disponível para pagar e não consigo pagar. Ou o carro veio com defeito, ou enfim. E aí já acende um alerta, o cliente já... Aí você foi o caminho contrário da pirâmide. É como se você desse o bombom antes de resolver o problema. E a gente quer o problema resolvido. Isso já é a melhor forma de encantar. Resolve o meu problema e a minha necessidade. Quando não tem problema, atende a minha necessidade. Diminuindo o meu esforço. Não sei se vocês... Vou trazer um exemplo fácil aqui para vocês. Em frente ao Center Shopping ali, tem uma estação de ônibus, né?
Quem não é de Uberlândia, o Center Shopping é em Uberlândia, né? E em frente tem uma estação, né? Uma estaçãozinha de ônibus ali. E ali eles fizeram... Para você passar pro Center Shopping, você tem que andar, subir uma passarela e ir por cima. E direto você vê as pessoas atravessando e correndo risco de vida porque sai do ônibus e quer sair por baixo. Isso é a essência do ser humano, é redução de esforço. Ela não quer subir, ela quer chegar rápido, ela quer atravessar em linha reta. É natural, então, fazer as coisas rápido. Então, qualquer coisa que vocês fizerem dentro da Autos que reduz o esforço para o cliente, isso tem muito a ver com lealdade. Então, assim, o que o cliente enxerga a partir disso? Fala, nossa, aquela empresa está preocupada com o meu tempo. O que é importante para mim, Lucas? Estar com meus filhos. Então, quando eu tenho mais tempo para estar com os meus filhos, alguém me ajudou a ter mais tempo. A Autos me ajudou a ter mais tempo. Eu preciso fazer menos processos para ter o meu carro, para fazer minha manutenção, para comprar minhas peças, para fazer o que for. Um e-commerce, por exemplo, ajuda, facilita, economiza tempo. Você tem que ir lá na peça, ficar esperando. Isso tudo é formas de facilitar. Então, estou reduzindo o tempo. Estou cumprindo o papel que é, dentro do e-commerce, fornecer uma peça que vai fazer o carro funcionar. Não adianta ter uma peça se não for para o carro funcionar, para trocar. Então, está funcionando. Reduziu o esforço e gerou bem-estar, que é o sentimento de que tem alguém cuidando de mim. E cuidar de mim significa me dar mais tempo. Tem uma pessoa, para fechar esse capítulo, tem uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos que mostra que eles pegaram um processo lá de uma empresa e pediram para os clientes avaliarem o nível de esforço. E 13% desses clientes avaliaram que aquele processo ali tinha baixíssimo esforço. E aí eles foram acompanhando esses clientes. E esses clientes representaram 74% de lealdade com aquela marca. Então, quanto menor eu reduzo o esforço, mais leais serão os clientes com vocês. Né? É muito bom isso não é quem atende o cliente, isso é a empresa inteira. Sabe? A empresa inteira, dos fundadores até quem acabou de chegar lá dentro e tem 2 dias de Autos. Tem que isso ter essa mentalidade. É bacana, né? Que está muito atrelado ao senso de colaboração. Sim. Né? Se a gente for parar para pensar. Porque se eu ajudo ela a fazer o serviço dela melhor, automaticamente ela vai vender melhor, vai atender o cliente melhor. Tem tudo a ver. Né? Então, tem tudo a ver com o senso de colaboração e união, né? Todo mundo trabalhando por um bem comum, que no caso é atender a necessidade do cliente, né? Seja ela qual for. Né? Então, isso é muito legal mesmo. E é uma coisa tão... acaba que é simples. Né? Se você trazer para a ótica mais sentimental da coisa, é simples. Né? Simplesmente você ter o senso de colaborar com o outro, entender que você está ali fazendo um bem comum, que seja realizar um sonho, que seja diminuir o tempo vendendo uma peça mais rápido. E aí, isso é muito legal, muito bacana mesmo. A gente nunca tinha visto por essa ótica, né, Manu? E as pessoas tendem a achar que a compra de um carro é a compra de um produto, né? E, na verdade, desde que o mundo é mundo, compra de carro é serviço, porque você tem continuidade. Você só não vai ter continuidade se você não quiser. Se você achar que é uma venda e pronto. E essa régua, ela é o processo que é o lado interno comunicando com o cliente. E o cliente tem que se sentir tendo uma régua com vocês que garante essa segurança, esse sucesso, essa redução do esforço e esse bem-estar. Então, assim, hoje está surgindo aí modelos de assinatura de carro, essas outras coisas, que também é um outro mercado que muito provavelmente vocês vão entrar, enfim, não sei como é que tá, mas pode acontecer, porque eu acho que ao longo do período as coisas vão mudando, né? Menos acesso, menos posse e mais acesso, né? A gente vai continuar produzindo, vocês vão continuar vendendo, mas talvez vocês vão mudar para quem vocês vão vender. Sim, porque alguém vai alugar o carro para vender. Isso é puramente construção de relacionamento. Você passa a dar acesso à pessoa. Ela não precisa ter a posse daquilo, ela tem acesso. Que é uma tendência natural desse setor, né? Então, se as pessoas enxergarem que vendem produtos, o pensamento está muito limitado, assim, nossa, eu vendi, entreguei a chave, fiz a festa e acabou? Não. E aí, a gente vai ter que ter manutenção, a gente vai ter que ter o cuidado com ele, a gente vai ter que avisar se tiver um recall, a gente vai ter que avisar quando chega no momento da revisão dele, quando ele já completou 5 anos daquele carro, já está na hora de trocar, ou 3 anos. Eu recebi a mensagem de vocês direto, Lucas, já está na hora de trocar o carro. A gente faz mesmo. A gente trouxe no nosso último episódio, o coordenador de serviço estava, né, que era comemorativo, e aí a gente convidou ele, e ele falou sobre isso, né, tanto do sucesso do agendamento, né, que é o pessoal que faz esse contato com o cliente e fala, e o tanto que isso é importante para o cliente. Nossa nota do NPS é bacana pra caramba. E também sobre o cuidado e o tato dos mecânicos, né? Porque é muito bacana. É um diferencial, né? Lá na Autos. Porque você pode, às vezes, levar num mecânico que não seja na concessionária e não vai viver esse tipo de sensibilidade, né? Essa experiência também, né? Porque uma coisa que a gente falou no último episódio
É porque lá na Autos você pode acompanhar o serviço da sua manutenção do carro junto com o técnico, né? Você pode ver o que ele tá fazendo, como ele tá fazendo, ele te explica como é que tá acontecendo. Então, isso já é um diferencial, né? Uma experiência que o cliente pode ter. Isso, por exemplo, você trouxe aqui, eu vou sempre trazendo a outra visão do negócio, tá? Você trouxe aqui o processo, né? Então, vocês desenharam um processo em que o cliente pode acompanhar aquilo ali. Isso para o cliente, ele não enxerga isso como um processo, ele enxerga de uma única forma. Transparência. E transparência é muito importante para o ser humano. Então, se isso mostra que vocês prezam pela transparência, transparência é um princípio importante de experiência do cliente para vocês. Sim. Então, o que eu vou falar para todo mundo? Todo mundo, independente da área, precisa focar em ser transparente. Um contrato bem escrito precisa ser transparente. Nota fiscal, a parte financeira bem construída, precisa ter transparência. O mecânico precisa ser transparente. E qual é o percentual da população brasileira que entende de mecânica? É muito pouco. Então, tem que ter confiança. A transparência gera confiança. Se vocês pegarem a relação de cliente, a ótica do cliente com a ótica da empresa, a ótica do cliente ela é puramente emocional. Ela tem momentos, são sentimentos diversos que faz o cliente escolher. Então, imagina que eu vou comprar um carro. Ah, não, decidi comprar um carro, vou realizar meu sonho, então tô com uma cara... Imagina um emoji, tá? Imagina eu todo felizinho. Nossa, vou comprar um carro. Tagarela, falando pra todo mundo, vou comprar um carro. Aí eu ligo na Autos, e aí eu sou super bem atendido na Autos. A minha carinha ficou feliz de novo. Aí eu chego lá e a pessoa me atende, mas fala que o carro vai chegar daqui tantos meses. Aí eu já fico mais triste, fico mais frustrado. Aí, de repente, consegui um carro lá em Uberaba. Não, então, fiquei feliz de novo. Agora tem que pagar. Nossa, tá demorando muito o negócio do financiamento, que aí eu fico triste de novo. Então, se você pegar... Isso é a jornada do cliente, né? O que diferencia processo de jornada é isso. Processo é o que acontece de dentro para fora. E jornada é aquilo que o cliente percebe daquele processo que foi desenhado. E no fim das contas, é uma conta matemática. Quantas carinhas felizes eu tive? Quantas carinhas tristes eu tive? E vai ter carinha triste, viu? Vai ter. Ninguém vai ser perfeito. Nenhuma empresa vai ser perfeita. Porque não depende... única e exclusivamente da empresa. Depende de como é que o cliente recebe. E ele vive situações distintas. Tem cliente que está feliz, tem cliente que está realizando sonho, tem cliente que tem que comprar algum carro por obrigação, porque é o trabalho dele. Ele ficou desempregado e ele precisa arrumar um novo trabalho e precisa comprar um carro. Certo. Ele está pressionado. Tem gente que está pressionado. Então, cada um tem um sentimento diferente. E a experiência é isso, né? O mecânico, por exemplo, quanto mais próximo ele for do cliente para demonstrar e empoderar o cliente com conhecimento, mais o cliente vai amar vocês. Confiança. Né? E assim, ele vai conseguir... O ser humano ele é fofoqueiro, tá? Então assim, se um mecânico me ensina um negócio, a tendência de eu chegar na minha casa e falar assim com a minha esposa, Carol, você tá vendo essa peça aqui? Essa peça aqui chama catete do motor de não sei o quê. É só uma fala que eu tô falando. Sabe o que isso está significando? Assim, eu fui empoderado, me deram conhecimento, eu sou uma pessoa um pouco maior do que eu era. E o ser humano tem necessidade de ser um pouco maior do que ele é todos os dias, em qualquer relação. Ninguém entra para uma relação para ser menor, entra para ser maior. E o mecânico tem condição total de fazer isso. Se ele entender que ele é um gerador de experiência, ele vai transformar a vida das pessoas, igual eu falei aqui. Voar. Ele vai voar. O resultado dele de carreira vai ser voar, porque ele vai virar o mecânico-chefe, depois ele vai virar o que for dentro da estrutura. E ele vai gerar impacto. E assim, quando vocês estiverem bem velhinhos, e eu também, assim, estiver bem velhinho, deixa eu te falar, ninguém vai falar assim, ao dia da nossa morte, assim, não, morreu e tal. Ninguém vai falar assim, nossa, o segundo trimestre de 2023 vendeu tanto, foi tão bom. Ninguém vai lembrar disso. Vai lembrar o quanto generosos vocês foram. Quando vocês foram pessoas boas. Então, assim, esse é o caminho. Tá certo, exatamente. O resultado vai vir. O semestre tem que ser batido as metas, tem que fazer. Só que a meta, ela nasceu para ser batida. Ela tem meios para ser batida. E a experiência é um desses meios. É igual o sonho nasceu para ser alcançado. É verdade. Lucas, eu acho que é importante também agora... se você explica para nós qual que é a experiência... Qual que é a diferença entre a experiência do cliente e o atendimento, né? Porque muitas vezes as pessoas pensam que é a mesma coisa, né? E qual que é essa diferença? O atendimento, ele é um pedaço da experiência, né? Então, assim, a experiência do cliente, ela começa antes do cliente ir até a Autos e depois do cliente sair da Autos. Que é aquilo que a gente falou, né? O atendimento é quando eu tenho uma relação de atendimento. Eu preciso ser atendido por alguém. Então, a Manu vai me atender, eu sou atendido pela Manu. É o atendimento. Essa confusão acontece muito porque as pessoas acham que quem cuida do cliente é quem está na ponta, né? Então, assim, essas pessoas estão atendendo o cliente. Por um acaso, elas têm a oportunidade de atender um cliente. Mas quantos clientes que talvez podem nem conseguir chegar até a Autos já estão tendo uma experiência? Não, eu moro longe demais, não consigo chegar na Autos porque é muito difícil. E se a Autos tiver um leve trás para compradores aqui, imagina.
eu estou viabilizando, então eu passo a ter uma experiência positiva com a Altos. Então, o atendimento é um ato em que já existe uma relação, mesmo que antes tenha comprado, já existe uma interação. E a experiência ela vai desde antes da interação. Quando eu pensei em carro, pensei em Autos, uma concessionária, um grupo que é renomado, é um grupo que é familiar, que tem história, é um grupo que tem uma grande importância na história da nossa cidade. Enfim, que tem a primeira mulher que teve... Cara, isso tudo, quanto mais vocês contam essa história, mais fãs vocês ganham e mais conexões são geradas. Isso tudo faz parte da experiência. Então, a experiência vem de antes, a experiência vem do tipo de fornecedor que vocês têm para atender vocês, a experiência vem da fachada, a experiência vem da estrutura, da limpeza, do cafezinho que você serve. Isso tudo é experiência. A gente tem até um negócio lá que a gente vive falando, né? Que os diretores da Autos, eles têm... Independente de onde eles estejam, se eles veem um cliente que precisa de atendimento, eles vão lá e falam com a pessoa, né? Então, assim, oferece um café. A gente fala muito disso, né? Verdade. Que a gente tem mania de oferecer um cafezinho para todo mundo, mas é por causa disso. E é muito legal que isso está na essência, né? Isso é muito bacana, isso que você está falando, porque quando você vai falando, a gente vai percebendo que a gente está no caminho certo, isso é ótimo. que está acontecendo de verdade. E é muito mais bacana para mim, assim, vou falar como profissional, que lá no endomarketing quer dizer que a gente está fazendo a coisa certa, porque tudo que a gente está fazendo lá é pensando nessa experiência da pessoa, né? Igual, por exemplo, esse mês é o mês do cliente, a gente também tem outra ação que não é para cliente, é para colaborador e que as pessoas se sentiram muito gratas. E é uma coisa tão simples, né? Que a gente entregou um pinzinho para a pessoa que é cliente da Autos e é colaborador, que ela escolheu a Autos para ser uma fornecedora de algum momento da vida dela, seja de peça, de oficina de carro, né? E aí a gente reconheceu essa pessoa por ser um cliente de casa. Então, é um pinzinho que a pessoa coloca no crachá. E que era um cliente de casa, e as pessoas se sentem muito gratas. A gente teve outra experiência também com o Setembro Amarelo. A gente fez uma ação muito simples, que foi colocar uma mensagem motivacional, né, para as pessoas, em lugares comuns e em lugares que elas trabalham. E a gente recebeu muito feedback bacana. Então, era uma coisa muito simples. É um papelzinho com uma mensagem, você coloca lá para a pessoa se sentir melhor num dia, às vezes, que seja difícil, que ela está enfrentando um momento difícil. E a gente recebeu feedback muito legal. Então, assim, às vezes é na simplicidade mesmo que a gente está tratando e na colaboração de todo mundo unido, fazendo junto, né? O ser humano é simples na sua essência. Então, assim, quando a gente acha que a gente tem que inovar essas coisas, a gente acha que tem que ir pra NASA, aquele negócio da NASA. Cara, NASA o quê? Quase que eu falei um palavrão aqui. Mas pode falar, não tem problema. NASA, vou falar não, mas NASA, caramba, sabe? Assim, a inovação, ela tá dentro do... Tem um vídeo que eu sempre passo nas minhas palestras, que é um print de WhatsApp, que eu trabalhava numa empresa, a gente estava implantando um robozinho lá para atender os clientes e tal, né? E aí o robozinho falava assim, não entendi, por favor, responda sim ou não. Não entendi, por favor, responda sim ou não. E a pessoa estava respondendo por áudio. E era uma pessoa bastante humilde, assim, bastante simples. Ela ficava assim, sim! E aí depois, eu vinha um robô e falava, não entendi, por favor, responda sim ou não. Aí a pessoa falou assim, ela tinha até um sotaque, eu acho que ela é mais do norte do país, né? Aí ela assim, mas não tô entendendo, eu tô falando assim, vocês estão dizendo que não é, o que eu falo, sim ou não? E o robô não ia entender isso. E aí, aonde que eu quero chegar com isso? É que esse tipo de pessoa que representa a simplicidade, né, a essência das pessoas, talvez, sei lá, 90% da população brasileira, não tem os acessos que a gente tem, não pode estar aqui num microfone, numa sala legal, essas coisas, elas começam, elas não têm elas não vão parar e falar assim, nossa, esse banco que tá fazendo isso comigo aqui é um banco muito ruim porque não deixa a gente responder. Elas vão culpar elas. Elas vão falar assim, nossa, eu não consigo conversar com essa máquina. E aí daí nasce a síndrome do impostor, da impostora, que é o que a gente sempre fala. Então, assim, é mais fácil eu me culpar, dizer que eu sou incapaz de entender o que uma máquina está falando. E aí, como é que você inova num negócio desse? A mensagem era, por favor, responda sim ou não. Troca responda por escreva. É verdade. A pessoa vai entender que é para escrever. Que é para escrever. E aí ela vai buscar, mesmo que ela não, Isso é inovação. Não saiba. É verdade. É uma palavra, Isso né? é inovação. E sabe o que acontece? A maioria das pessoas não tem coragem internamente de propor esse tipo de coisa. Porque elas ficam numa zona de conforto. É natural essa zona. Né? Então tem uma frase, uma expressão que eu sempre uso, que é o que norteou a minha vida profissional inteira e pessoal, que é uma desobediência produtiva. A gente tem que desobedecer. Vou falar, desobedeça, gente. Desobedecer significa não a desobediência rebelde para causar
bagunça, caos, né? Se bem que o caos é bom também, depois eu falo por quê. Mas é a desobediência que vai gerar evolução. Então, assim, eu cheguei aqui na Autos agora, a regra é essa. Gente, a regra foi feita por uma pessoa. Se você conseguir mostrar que essa regra pode ser mudada, ela vai ser mudada por uma outra pessoa. E essa pessoa pode ser você. Seja você quem acabou de entrar, que está fazendo um estágio na Autos, ou pode ser o Ricardinho, ou pode ser o pai, enfim, né, todo mundo que faz parte da construção dessa empresa. Desobediência produtiva. Gravem essa expressão. É o famoso mexer o doce. Mexe o doce. Não se conformar, não né? se conforma. Só que a maioria das pessoas não se conforma e não fala. Fica calada. Fica calada. Por isso mesmo, Por receio, Por né? receio. Gente, mas eu vi falando uma coisa, eu vou continuar falando pro resto da minha vida, que é... Porque eu já tive uma experiência, eu já fui muito medrosa, né? De tudo na minha vida, já fui muito medrosa e vivia na zona de conforto. Então, se você viver baseado no medo, você não vai chegar a lugar nenhum. Verdade. Entendeu? Você tem que... Faz alguma coisa, não fica lá com medo, né? Se você ficar com medo, você não vai fazer nada. Se você pensar o que o outro vai pensar, você não vai fazer nada. Né? Se você ficar com medo de errar, você não vai fazer nada. Se você errar, é só consertar, entendeu? Isso é muito normal, assim, né? A maioria das pessoas tem esse medo, né? Assim é como o medo de falar em público, por exemplo, né? Meu maior medo era falar em público. Eu acabei Olha só! Ironia do destino. Aí eu me tornei um palestrante e falei para 20 mil pessoas ao mesmo tempo. Né? Então eu ia na igreja, eu ia quebrar à missa, sua própria barreira. Eu chegava na né? missa, eu sempre ajudei na missa, essas coisas. Eu chegava lá, pegava a cestinha, porque eu não morria de medo de alguém mandar eu fazer a leitura, sabe? Eu ia tremer, então eu pegava a cestinha. Não, a cestinha é minha, ninguém chega e encosta aqui não. Eu defendia aquilo que era uma zona. Um dia eu falei, eu vou enfrentar meu medo. Escrevi uma lista dos medos que eu tinha. Primeiro, falar em público. E aí você que eu me tornei? Enfrentei. Por quê? Porque assim... Ninguém vai pegar um revólver e pôr na minha cabeça e falar, você errou na fala. Ou se eu não concordo com você, vou te matar, enfim. Não vai acontecer isso. Mas você vai falar, gente, errei, foi mal, desculpa aí, tá tudo bem, vamos tentar. Vou tentar de novo e é isso aí. E a gente tem que pôr na nossa cabeça, e todo mundo tem que pôr na cabeça, que não existe ideia ruim. Existe ideia mal construída, e aí as melhores ideias são construídas por pessoas em colaboração. Isso. Então, assim, eu venho cá e trago uma... Nossa, e se a gente fizesse a alça dessa caneca pra cima aqui, ó. Aí todo mundo fala, nossa, mas que ideia ruim, como é que a gente vai beber água? Não tem jeito de beber água com aquela, não. Aí vem outro e fala assim, não, mas a gente pode fazer ela um pouquinho torta pra cá, ó, que já fica melhor. Aí vem outro e fala assim, não, se a gente fizer ela do lado, como tá aqui. E mas alguém teve que falar de uma alça. Sabe? Então, assim, todo mundo, gente, e a gente só consegue inovar, a gente só consegue construir isso a partir do momento que a gente se permite viver aquela experiência. Então, o mecânico que está lá, a pessoa que está atendendo, a pessoa que está nas diversas áreas, elas têm que entender que a ação delas gera impacto. Ela guardar com elas não gera impacto para ninguém, só para elas. E para elas é impacto negativo, porque a maioria das pessoas fala assim, nossa, eu podia ter dado essa ideia, né? E não dei. Aí pode ser que outra pessoa vai dar uma ideia. Isso, outra pessoa vai dar aquela ideia que você já teve, tá tudo bem. Né? Você dá a ideia e todo mundo pode falar, não é a hora. Beleza, eu dei minha ideia, tô me sentindo bem aqui. Beleza, a próxima eu vou dar melhor, a próxima vocês vão acolher. Ou e se a gente começar a trabalhar em cima dessa ideia? Isso é ser desobediente, produtivamente, E em algum momento alguém vai ouvir, seja uma ideia, uma crítica. Com certeza. Né? Em algum momento alguém vai ouvir. E eu acho que é muito bom, gente, que a gente tá falando aqui. E a essência da coisa toda é todo mundo unido. Porque eu sou uma pessoa bem expansiva, assim, né? Eu gosto de conhecer gente, de conversar. E meu jeito é meio muito espontâneo, né, Manu? Gosto de falar da minha vida, não tem segredo com ninguém, de nada. Claro, tem os meus segredinhos, né? Só um segredinho, segredinho. Mas, assim, eu adoro isso. E o senso de que tá todo mundo junto, né? A nossa conversa desde o início, ela tá baseada nisso. Isso é muito legal, né? E todo mundo unido fazendo um bem comum. Isso é muito bacana e gratificante ao mesmo tempo, porque quer dizer que a gente tá fazendo a coisa certa. Gente, eu trabalhei... Meu primeiro emprego foi num call center, né? Eu tinha 18 anos. E o meu também. Eu acho que Umberlândia, muita gente... E eu fiquei 1 ano lá, né? Porque eu era meio doido, assim, também, muito inquieto, muito hiperativo, assim, né? E aí a gente tinha aquelas regras lá de tempo de atendimento, aquelas regras lá, e eu rompia com tudo, assim. Eu tinha que ficar 5 minutos no telefone, eu ficava 50 minutos no telefone. E ganhava os prêmios, um monte de prêmios, sabe? Ganhei maior, era a equipe de cobrança, sabe? Então, a maior cobradora que era eu. Mas eu não... Essa é a desobediência. Por que tem que ficar 5 minutos? O resultado do sucesso não está voltado para eu receber... Se eu me conecto com uma pessoa, eu pensava isso com 18 anos, eu pensava nisso já. Se eu me conecto com essa pessoa, ganho a confiança dela, ela vai se sentir num compromisso de pagar a empresa vinculada, que eu sou o representante da empresa. Eu recebia muito, né? Eu fazia muita cobrança que dava certo para a empresa, rompendo um pouco essas regras. Então, a regra precisa ser rompida para que novas regras surjam. E fazer isso significa gerar impacto para o mundo.
E faz muito sentido Faz com muito. tudo que a gente está vivendo lá na Altos, né? A mudança toda. E foi muito bom mesmo, eu vi isso tudo aqui, né, Manu? Muito bacana, né? E tem mais alguma pergunta? Gente, chega lá no tenho. Ricardinho. Tem uma ideia, chega lá no Ricardinho e fala assim: Ricardinho quer falar com você. Ah, mas eu nunca conversei com o Ricardinho, mas tem a primeira vez que conversei com o Ricardinho. Ontem, eu tenho que contar uma experiência que eu tive ontem, foi muito legal, porque a gente está acontecendo aquele feirão, né? E ontem a gente fez uma experiência para o colaborador viver, né? Porque é uma experiência aquilo lá de dirigir uma caminhonete E a numa galera pista. amou, O né? povo gostou muito e a gente fez para o colaborador. Eu e a Manu, a gente organizou para o colaborador viver aquilo. E aí a gente estava lá no finalzinho e tal, um dos colaboradores chegou em mim e falou assim, um dos diretores nossos estava lá, e falou, você acha que é de boa eu conversar com fulano? Eu falei, como assim de boa? Aí ele, eu queria trocar uma ideia com ele sobre tal assunto. Eu falei, não, você vai lá, fala com ele, é de boa demais. Pode ir lá, tá com o pau e conversa com ele lá. E foi, e eu não sei qual foi o assunto deles lá, e deu tudo certo. E a hora que ele tava indo embora, ele me agradeceu, falou, não, obrigado, deu tudo certo lá, conversei com ele, e rolou. Então, assim, ele teve, né, como que fala? Iniciativa de ir lá e falar. Então, assim, às vezes é uma pequena coisa. De novo, ele foi desobediente com o Sim. padrão. Assim, será que eu nunca conversei com aquela pessoa? Será que eu não posso conversar com ela? Vou ser desobediente, eu vou lá. Deixa eu contar uma história pra vocês aqui, deixa eu ver se dá tempo. Dá, pode dá falar. tempo. Deixa eu contar uma história pra vocês. Quando eu passei num programa de trainee do Grupo Algar, antes de eu ir pra São Paulo e tudo, trabalhei aqui. E uma das minhas missões era fazer um benchmark, né? Eu conhecer outros negócios para trazer isso para dentro da Algar. E eles tinham definido lá no plano que eu tinha que fazer isso com o sistema bancário, com empresas, com banco, né? E aí eles tinham definido assim, Lucas, um caminho que você pode fazer é ir na agência do banco e conversar com o gerente para descobrir como é que, enfim, né? E tem uma das fundadoras da Algar, posso até citar o nome dela aqui, a Eliane Garcia, que é a fundadora faz parte da família, né? Ela foi dar uma palestra na Algar e eu estava nessa palestra e ela contou que a carreira dela, antes de vir para Algar, ela foi executiva do banco Itaú. Unibanco, né? Itaú, não sei. E aí, o que eu fiz, gente? Eu falei assim, gente, é muito pouco eu vim aqui só na agência e entender o que acontece na agência. Eu tenho que ir na raiz do negócio. A raiz é lá no centro, né? Onde que é a base, onde está o cérebro do Itaú, tá lá em São Paulo. E aí sabe o que eu fiz? Gente? Eu tenho que descobrir como é que eu chego nesse São Paulo, lá nesse negócio, né? Eu era um molequinho, assim, né? Dos mais gostosos. Eu fui pro banheiro, fiquei escondido no banheiro, espiando pra saber a hora que a Eliane ia sair da palestra. Pra mim, por um acaso, fingir que eu encontrei com ela por acaso, assim, sabe? Aí eu fiquei atrás da porta escondido, assim, vendo. A hora que ela tava saindo, saí do banheiro, fui lá. Nossa, Eliane, gostei demais de sua palestra. Deixa eu te falar, eu tenho que fazer o programa de trainee, precisava muito conversar com alguém do Itaú. Ela falou, Lucas, manda um e-mail. No outro dia, eu tinha um e-mail da superintendente. Eu saí do microfone aqui, hein? Não, mas dá tudo certo. No dá outro pra ouvir. dia... Deu pra ouvir. Como é que chama o nosso amigo mesmo? Ariel, desculpa aí, atrapalhar. Agradecimento ao Ariel, né? Que fica nos Agradecimento, bastidores Ariel. cuidando de nós. Depois vou postar uma selfie com o Ariel pra vocês conhecerem. Né? Sempre os bastidores é legal, né? Tadinho, tá em pé, tá? E aí eu cheguei pra Eliane, e aí a Eliane, no dia seguinte, tinha um e-mail da superintendente de estratégia do Itaú, lá em São Paulo, marcando já pra eu ir. E aí eu passei um dia inteiro com ela lá em São Paulo. E eu fui desobediente, assim, o padrão seria esse. E eu tenho uma história ainda melhor que eu vou ter que contar pra vocês. Pode contar. A Gente, gente gosta de sabe história. o que eu conheci nessa história? Eu fui numa palestra, eu tinha uns 14 anos. Meu pai sempre me estimulou muito, assim, eu fui numa palestra que era da Luísa Helena Trajano. E muito novo, assim, era o CDL que tinha trazido ela para Uberlândia, e eu gostei daquela palestra, e no final ela entregava os cartões dela, assim, tipo assim, quem precisar falar comigo, fala comigo e tal. E eu, nessa idade, mandei um e-mail para ela. Falei, ela não vai me responder, né? E ela me respondeu, a gente ficou meses trocando e-mails. Que legal. E aí um dia ela falou, Nossa. e eu falei assim, Luísa, eu tenho muita vontade de te conhecer, passar um dia aí com você e tudo. E um dia ela me pediu meu endereço. E eu falei assim, olha, pai, mãe, ganhei uma geladeira aqui, né? Vai chegar um negócio. Vai chegar um negócio. Sabe o que ela me deu, gente? Ela me deu, são 3 coisas. Era um quadro com uma mensagem lá de São Francisco de Assis que fala assim, começa fazendo o impossível, depois você vai estar fazendo o possível. Não. E logo mais você está fazendo o impossível. O impossível, é o contrário, né? Começa fazendo o necessário, depois... E aí ela tirou uma foto dela, tirando esse quadro da parede da sala dela. E ela Revelou a foto? Ela revelou? Revelou e mandou a foto. Gente, que legal. E aí ela escreveu pra mim uma mensagem, falando pra mim aquilo ali, né?
E aí me marcou muito, eu tenho isso guardado, né? Olha que legal. E aí eu fui, dentro desse programa de trainee, eu fui para Franca, e o escritório do Magalu era em Franca, e eu mandei um e-mail. Falei assim, ô Luísa, agora talvez já tinha um tempo que a gente não conversava, eu tinha 14 anos, esse já era com 20 e poucos anos. Luísa, agora é hora da gente encontrar, você lembra de mim? Ela, claro que eu lembro, que não sei o quê. Aí eu tava aqui em Uberlândia, na churrascaria, pertinho de vocês ali, da Altos. O telefone toca, 016, Franca. Aí eu atendo. Aqui é a secretária da Luísa e ela quer marcar com você, pra vocês se conhecerem e tal. Você consegue vir hoje? E eu aqui em Uberlândia e ela em Franca. Eu falei, nossa senhora, não consigo não. Como é que eu faço, né? Aí ela falou, não, ela vai pra Tóquio, vai ficar um mês em Tóquio, a hora que ela voltar, ela te liga. Aí eu pensei, não vai ligar nunca, né? E deu um mês, ela me liga de novo, Lucas, vem pra cá, passei quase que um dia inteiro no escritório dela em Franca. Depois ela me levou pro escritório dela em São Paulo. E eu fiquei lá no escritório dela em São Paulo também, junto com ela. E a gente, digo assim, como um aprendiz dela ali. E assim, você começa a ver uma realidade diferente, porque aí chegava um assessor e falava assim, o Luciano Huck tá querendo que a gente patrocine aqui o Lar Docilar. Essas coisas que a gente vê. Bem Então, gigante, bem... os negócios não... Então assim, quando no mundo eu imaginava que eu ia conhecer a Luísa Helena e ser considerado por ela. Tanto que no programa de trainee a gente tinha que fazer um trabalho lá, que era assim, encontra alguns executivos da Algar para saber como é que eles conciliam a vida pessoal e profissional, que faz parte do crescimento dos executivos. Eu falei, vou fazer isso com a Luísa, já que eu converso com ela, mandei uma mensagem, o assessor dela me ligou, falei, ela vai gravar para você. Ela gravou o vídeo, a gente apresentou para todo mundo como é que era a vida dela. Então, assim, qual que é a distância minha entre eu e a Luísa? Tipo, era distante muito, mas com um passo, atitude, coragem, disrupção na mentalidade, você chega onde você quiser, você faz o que você quiser. Muito bom. Essa história do Itaú, gente, hoje eu acabei de voltar, na semana, não sei quando que as pessoas vão ver, mas na semana do mês do cliente, na semana do cliente, que dia 15 é considerado o dia do cliente, na semana do cliente eu estava palestrando na sede do Itaú, já era a minha terceira palestra na sede do Itaú, e era tão distante isso. E aí você já estava lá palestrando para as pessoas, e já estava falando sobre isso para tanta gente. Então, assim, não tem barreira. Não tem como a gente entender que a barreira quem coloca somos nós na nossa cabeça. E nós somos geradores de experiência. Somos. Só a gente pode escolher por nós mesmos, só nós podemos escolher por nós mesmos ser protagonista ou não. Verdade. Sabe? Eu falo de experiência aqui com muita propriedade porque eu escolhi isso lá atrás. Quando eu descobri que eu poderia salvar o mundo, mas eu descobri sabendo que eu queria salvar meu irmão primeiro, eu coloquei na minha cabeça, essa história vai ter que rodar o mundo. Hoje já são mais de 150 mil pessoas que eu já falei sobre isso. É um volume muito grande de gente que eu já formei, treinamento das empresas e tudo. Por quê? Porque isso é meu propósito. E aí, você sabe qual que é um dos meus desejos? É ser motorista de aplicativo. Sério? Eu vou ser, daqui uns dias eu vou ser. Que bom! Por quê? Porque o propósito, o impacto, não importa se eu estou diante de uma multidão ou se eu estou diante de uma única pessoa sentada no carro desabafando. O impacto tem que ser o mesmo. Então, eu não preciso ser apaixonado pelo meu trabalho, de novo. Eu preciso amar o impacto que o meu trabalho gera. Então, eu posso fazer caneca, limpar o chão, ser motorista de aplicativo ou ser presidente de uma empresa. O meu propósito vai ser o mesmo. A experiência vai salvar a vida. E quanto mais eu falar e provocar as pessoas a serem disruptivas, mais a gente vai gerar ganho pro mundo. Isso é tão bonito, né? Que é tipo assim, a pessoa, você tem um propósito baseado nele, você só vai. Então, eu acho que quando a gente tem, né, um propósito bem definido, isso, a gente vai onde a gente quer mesmo. E muita gente não sabe como encontrar o propósito, mas o propósito está dentro de você. É assim, pega um papel e escreve as coisas mais legais que você já fez no mundo. Você gosta, você tem mais memórias. Nossa, o que eu fiz que me gerou um sentimento muito bom. Gratidão comigo mesmo, assim, de poder fazer. Escreve isso. Eu quero ser isso. Aí você descobre. É isso que eu quero ser. Eu quero fazer isso mais vezes. Nossa, é muito bom cuidar de câmera. Nossa, qual que é o impacto que a câmera gera, gente? Ela registra momentos que são eternos. Então, o que eu quero? Eu quero registrar momentos que são eternos. Eu posso trabalhar com câmera, com filmadora, com celular, com microcâmera, com câmera de qualquer coisa. Eu vou fazer o propósito que eu defini. Eu posso virar um artista e desenhar. O que eu estou fazendo? Eternizando momentos. A câmera é um meio. A arte é um meio. O propósito. O que é o fim? Eternizar momentos. Então, assim, é esse o caminho para a construção. É por isso que a gente fala que o autoconhecimento é tão importante, né? Assim, eu sou uma apaixonada pelo autoconhecimento por causa disso. Porque se a gente se autoconhece, né? A gente vai longe. E aí, assim, não é só questão de definir seu propósito, não. A gente entende o que a gente... Até onde a gente pode chegar, o que é os nossos limites, né? Então, o autoconhecimento é uma coisa muito legal também pra gente conseguir definir nosso propósito, né? Exatamente.
E agora, a gente, pra finalizar, né? Que agora já deu o nosso tempo. Infelizmente, a gente teria 1000 coisas pra falar aqui, bom. gente. Falei demais, né? Nossa, foi ótimo. E assim... Puro Lucas, aprendizado, nossa, né, Manu? demais. Arrasou. E a gente queria deixar esse tempo pra você, se você quiser dar um recado, alguma Vou falar pra mensagem mim, que né? você... aí agora você fala Vou até virar aqui, específico pra essa Ariel, câmera. ó. Vai Se você lá. quiser dar Gente, uma vou falar, tudo. eu não planejei nada. Até porque, assim, eu gosto de fazer as coisas na hora, tá? Então, eu tava até conversando com as pessoas. O que você vai falar? Não tenho a mínima ideia que eu vou falar lá. Eu vou chegar e vou falar. A gente também, a gente escreve um roteiro, mas assim, se eu Vamos falar rasgar pra junto, você... rasga aí, vai. Se eu Vamos falar rasgar, pra vocês o que a gente falou aqui, foi dentro... Foi nada que Pronto, tava escrito. rasgamos o roteiro. Gente, a mensagem que eu tento trazer pra vocês é assim, ó, rasgue os roteiros. Rasga aquilo que parece que tá desenhado pra você, que tá escrito pra você, que a única pessoa que pode escrever pra você alguma coisa é você, sabe? Então, se ser protagonista é escolher fazer a diferença. E eu vou passar uma mensagem muito forte aqui. Hoje, eu tô aqui com a Manu, com a Gabi, com o Ariel, com um monte de gente que tá aqui no ambiente ali, né? Essa pode ser a última chance que eu tenho para estar com eles. Quando um cliente está diante de vocês, pode ser a única chance ou a última chance. Quando o seu colega de trabalho está ali trabalhando com vocês, pode ser a única chance ou a última chance. Não dá para deixar para amanhã o impacto que você pode gerar hoje. Tem que ser hoje e tem que ser agora. Se vocês encontraram com qualquer ser humano, é porque tem que ser agora e não tem outra chance. Pode ser que tenha, mas você não tem essa certeza. Então, vai ser o jeito que você vai querer encontrar o Papai do Céu um dia. Vai depender da sua atitude. Minha mensagem é essa. Ser protagonista, romper os padrões para ser maior, para ser mais produtivo, para gerar mudança na mentalidade das pessoas, para gerar transformação. E a transformação vai gerar impacto. O impacto vai gerar vontade das pessoas de serem mais reconhecidas. Quanto mais reconhecidas elas são geradas pelo impacto, mais o mundo vai ficar melhor. Mais a gente vai diminuir o índice de violência, mais a gente vai diminuir o índice de... Enfim, todos os índices da sociedade, ruins da sociedade, a gente vai diminuir através disso. Então, se é 1 ou se é 1000, a gente tem condição de ser impactante da mesma forma. Sempre vai ter alguém olhando pra gente. Se eu faço alguma coisa que ela é ruim e de repente eu faço uma coisa que é boa, pode ser que essa pessoa que tá me vendo, ela só viu eu fazendo a coisa boa. Então ela vai ter o exemplo do Lucas positivo, que tá fazendo a coisa positiva. E ela vai multiplicar a coisa positiva. Então, assim, se o caminho tá meio tortuoso até agora, pode mudar o caminho. Se seu caminho nunca foi meio tortuoso, sempre teve muito uma disciplina, um propósito, continua nele, né? Porque o importante é não ter medo e não desistir, né? Exatamente. E vamos fazer algo crescer, né? Eu estou impactada. Um eu até fiquei meio calada hoje, gente, que eu fiquei muito impactada, assim, Lucas. Eu e a Manu ficou bem aqui, ficou né? assim, ouvindo tudo, igual umas bom. bobinhas. Olha, a gente queria muito agradecer a você. Olha, minha caneca que eu ganhei, Olha, ó. gente. Acelera, podcast! Pois é. A gente queria muito agradecer pelo seu sim, né? Hoje por ter aqui. aceitado vir aqui conversar. Eu imaginava que, eu vou ser bem sincera, imaginava que ia ser um podcast bem técnico, né? Que você ia falar sobre a experiência do cliente, como que faria isso, como... Teve esses momentos, mas eu não imaginava que ia ser tão bacana e emocionante, gente. assim. Foi muito legal. Foi. Parabéns pela sua história. Muito legal foi mesmo. Muito bacana saber. Não imaginava. E obrigado mais uma vez por ter se aberto você, seu coração, falado tudo sobre a sua história, sobre a sua família. Porque eu acho que você está acostumado, mas assim, é seu, é pessoal, né? É uma história sua. Então foi muito bacana. E mais uma vez, obrigada. E a gente espera, vocês que nos assistiram, que também tenham sido impactados como nós fomos, né? E... quem quiser... não vou esquecer. Dá joinha pra nós, né? Lá no Dá YouTube, joinha pra por favor. nós. Porque a gente quer ficar famosa. Coloca o sininho. Coloca o sininho pra quando a Isso. gente postar o novo, vocês assistirem. O Lucas, ele é super acessível. Eu consegui falar com ele super fácil. Quem quiser conversar com ele, falar com ele, eu imagino que ele está aberto, Totalmente. né? Me segue lá no Instagram, Lucas Fonseca, _BX. Ou no LinkedIn, quem tem LinkedIn, né? Lucas Fonseca, vai achar eu lá. A gente O mais coloca bonito. na descrição Lá, do gente. vídeo, tá? O mais bonito Quem das quiser. redes sociais. Né? Dica bonita é eu. Bonito. A gente coloca na descrição O Ariel do riu, vídeo. acho que ele concordou. Concordou. E Então é isso, né? gente. A caixinha de sugestões tá lá no Embaixadores, tá? Quem Você quiser tem sugerir sugestão. assuntos, a gente tá lá ouvindo todo mundo e tentando trazer os convidados pra gente falar igual a gente Então fez vamos com bater o Lucas. palmas, né? Isso. Muito obrigada. Muito obrigada, gente. E Muito até obrigada. o próximo episódio. Tchau. Tchau, gente. Muito bom.